Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a nossa reflexão. Hoje, no livro do patriarca Jó, capítulo 12, versículo 12. Assim está escrito: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Estas foram palavras de Jó, que ficaram aqui registrados, certamente em um momento de uma reflexão, uma resposta concernente à palavra dos seus amigos, que por várias vezes estavam confrontando a Jó. Mas Jó, na sua sinceridade, no temor, na lealdade, na fidelidade para com Deus, estava seguro, com uma consciência tranquila, um coração que não tinha nenhuma acusação, vivendo a sua vida, passando por um momento difícil, confiando inteiramente em Deus. E foi isso realmente que o levou a atravessar o momento mais difícil da vida, com resignação, com objetivos, com expectativas, e chegou o dia em que Deus mudou o cativeiro de Jó, e as bênçãos de Deus voltaram a serem derramadas sobre a vida dele como torrentes de chuvas, como era anterior à provação que ele atravessou. Deixou registrado isto, e aqui eu encontro uma lição de um profundo significado. Porque diz assim: com os idosos está a sabedoria. Quem são os idosos? Os idosos são aquelas pessoas que já passaram pela vida, ainda estão desfrutando a bênção de Deus em vida, mas já passaram todos os tipos de situações, problemas e dificuldades. E chegaram a esta idade, à condição de idoso, da terceira idade, que é a linguagem mais leve para os nossos dias, as pessoas da terceira idade. Então nós encontramos que a palavra de Deus diz que com eles está a sabedoria. É bem verdade que não são todos os idosos que têm consigo a sabedoria. Vai depender de como ele viveu, como ele enfrentou a vida para chegar até este momento. Porque há alguns que não se deixaram ensinar, não se deixaram levar pelo caminho do conhecimento e da convivência e viveram a sua maneira e chegaram à idade, à terceira idade, e, portanto, muitas das vezes, nós, ao estarmos em contato, não conseguimos diferenciar ali uma vida que traz em si significados que podem servir de lições. Mas isto são exceções. Na maioria das vezes, as pessoas que chegam a esta idade, chegam a serem idosos, eles trazem consigo um bojo de conhecimentos, experiências e sabedoria. Nós observamos isto. Quantas vezes o jovem que tem a força, tem a expectativa, tem o vigor, mas não tem a experiência, não tem a sabedoria, não tem ainda o entendimento fundamentado. E ele, às vezes, para fazer determinada coisa, ele fica todo perdido na situação, não sabe como se mover, não sabe como vai resolver determinada situação. E quando ele se junta a um idoso, a pessoa parece que, como num relance, num piscar de olhos, resolve tudo da melhor maneira. E o jovem fica admirado com aquilo. Como é que aconteceu isso? Por que fez isso? Porque aquela pessoa já passou pela vida, já experimentou estes processos na vida e, portanto, agora ela tem a habilidade. Para o idoso, o tempo é fundamental. Ele não quer perder nenhum segundo sequer do que ele continua a viver. Por quê? Porque ele sabe que os dias dele hoje são menos do que anteriormente. Ele já viveu boa parte da vida,
talvez já está chegando ao último dia dele aqui nessa terra. Então, para ele, o tempo é por demais precioso. E ele procura aproveitar isso de todas as formas. Já o jovem não. O jovem não deixa passar o tempo hoje porque ele pensa que ele vai envelhecer. Ele vai chegar a ser um idoso. Então ele fica matando o tempo com coisas triviais, não se preocupa e quando chega o momento ele está em dificuldade. Deus abençoe, pastor Fabiano Tavares. Então aqui nós encontramos o seguinte: com os idosos está a sabedoria. Nós observamos que quantas vezes nós passamos por pessoas idosas ao longo da vida, pessoas que têm dentro de si uma fonte, um tesouro profundo e indispensável, mas deixamos a perder. Porque às vezes não queremos tomar tempo com um idoso. Achamos que o idoso só vai abrir a boca para fazer reclamações. Mas não é assim. Aqui a palavra de Deus diz que com os idosos está a sabedoria. E na abundância de dias, ou seja, pelo tempo que ele já viveu, ele adquiriu entendimento. Então é alguém que quando nós precisamos de uma orientação, um conselho, uma solução, o conselho que ele vai nos dar é algo desprovido daqueles enfeites, daquelas bajulações. Ele vai no ponto central. Com 2, 3 palavras, ele já nos diz o que outro nos diria com 1 hora de conversa. Então veja a riqueza que nós temos à nossa disposição e às vezes nós jogamos isso fora. Nós não valorizamos. Mas Jó deixou registrado: com os idosos está a sabedoria. Sabedoria, ela vem de Deus. Agora, só vem sabedoria se a pessoa for ativo e atento na sua vida em fazer o quê? Em buscar o conhecimento, adquirir o entendimento, fazer a parte que lhe cabe e aquilo que lhe faltar, que está ligado à sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. A sabedoria é Deus que dá. O mundo acha que tem sabedoria, mas o que o mundo tem é algo alimentado pelo espírito diabólico. É corrupto, é profano, é tendencioso, é parcial. Sabedoria de Deus, não. Então aqui está escrito: com os idosos está a sabedoria. E muitas das vezes nós vemos essas fontes de riquezas caladas, isoladas, desprezadas, abandonadas, colocadas num canto. Ninguém faz referência a eles. Passam o dia, a semana, o mês, o ano, calado, isolado, num lugar quieto. As pessoas não querem ter tempo para conversar. Não sabem o que estão perdendo. Porque quando eles começam a abrir a boca, eles têm prazer em falar das experiências que viveram, as dificuldades que eles atravessaram, as soluções que foram encontradas, os livramentos que eles receberam de Deus. Então tudo isso está ali, guardado. E às vezes a gente não tem a alegria, o prazer de tocar ali para que aquela fonte se abra e nós possamos ser edificados com o conhecimento, com o entendimento, com a sabedoria. Ele já não tem mais a força. Ele já não tem mais a disposição de antigamente. Mas a sabedoria está lá. O entendimento está lá. O conhecimento está lá. A experiência de vida está intacta. Então nós precisamos aproveitar estes monumentos humanos que existem na face da terra, foram colocados por Deus, estão aí. Nós precisamos aprender uns com os outros. Então são estes os monumentos por onde podemos extrair conhecimento. É claro que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Mas Deus distribui. Deus não deu sabedoria a Salomão? Deu. Os provérbios, o que são os provérbios para nós? Uma fonte de sabedoria. Deus deu a quem? A Salomão. E hoje nós aprendemos, nós falamos, nós demonstramos tudo isso.
Assim são os idosos também. Quando nós observamos estas pessoas em vida, nós encontramos, na maioria das vezes, as pessoas estão interessadas no patrimônio dos idosos, na finança dos idosos, nas propriedades e bens que os idosos conquistaram há muito sacrifício. Todas as pessoas estão de olho nestas coisas. Isto é de valor para elas. Mas o idoso em si, ele é descartado, ele é desprezado, ele é ignorado, ele não é compreendido e fica perdido. Quando lá na frente surgir uma dificuldade, a pessoa vai ficar em situação que não sabe como resolver. Se tivesse tido a convivência com o idoso, o contato, tomado tempo para conversar, para contar um fato e relembrar como foi a vivência, como foi a experiência dele, o livro de sabedoria ia se abrir diante de nós. E nós iríamos receber entendimento, conhecimento, graça, sabedoria, e aquilo iria nos enriquecer a nós e satisfazer aquele coração aflito e solitário. Ele se sente isolado, eles se sentem descartados. Porque no pensamento de muitos hoje, idoso é para ser descartado. Idoso é um peso. Idoso só traz problema. Idoso só traz dificuldade. Mas eles não olham que dentro de cada um deles existe lá um tesouro intacto que nós podemos e devemos fazer na convivência a troca de experiência. Eu tenho a força, ele já não tem mais a força, mas ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele tem a experiência, ele já tem a coisa que deu certo. Eu ainda estou tentando, e na maioria das vezes que vou tentar, eu erro. Mas se eu tenho alguém que já passou por aquilo, pode me orientar, pode me instruir, o melhor que eu possa fazer é evitar cometer os erros, sendo que tem alguém que já passou pela experiência e aprendeu as lições necessárias e está disposto a colocar diante de mim estas lições de forma gratuita. Não vai cobrar nada, não vai pedir nada. Eles só querem ter a nossa atenção e os nossos ouvidos para ouvir o que eles têm a nos dizer. E quando eles dizem, o nosso coração se alegra, porque vemos que está saindo dali algo precioso e necessário para a nossa vivência na terra. Deus abençoe. Samuel Silva. Então aqui nós observamos, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Então nós precisamos e devemos aprender com os idosos. Idosos não é para ser descartado. Idosos é o patrimônio que nós temos. É a riqueza. É onde o conhecimento que eles tiveram na sua experiência com a vida e com Deus estão ali condensados dentro deles. É algo que está concentrado. Mas à medida em que nós vamos tendo a convivência, aquilo vai fluindo, aquilo vai saindo. E ele sente-se alegre porque está compartilhando a sua vivência. Se tem uma coisa que o idoso gosta, é de contar histórias da vida dele. E quando ele está contando estas histórias da vida, sempre vai sair dali conhecimento, entendimento e sabedoria. É tudo o que eu preciso. É tudo o que você precisa. Observamos aqui em Jó, no capítulo 29 e o versículo 8. Está escrito assim, Jó 29 e 8. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. O que é que Jó está querendo dizer aqui? Jó, pelo que eu entendo aqui, ele era idoso. Ele já estava por essa idade. Entendo aqui que os moços, quando via Jó, se escondiam, mas os idosos se punham de pé.
O que é você colocar-se de pé quando chega uma pessoa e você se coloca de pé? O que significa esse gesto? Respeito, consideração. É alguém que está chegando ali que eu preciso me posicionar diante dele. Isto os idosos faziam com Jó. E ele diz que ele era aquele a quem Deus usava para eles. Né? Então nós observamos aqui que os idosos punham-se de pé. Colocavam-se de pé. Então aqui está, com os idosos está a sabedoria. Na abundância de dias, o entendimento. Uma grande parte das pessoas, infelizmente, não chegam a serem idosos. Muitos são levados e ceifados pela morte muito cedo e não experimentam esta fase da vida, a fase da terceira idade, de ser um idoso, de ser alguém que adquiriu ao longo da vida conhecimento, experiência, sabedoria e está à disposição. E nós observamos de um lado e de outro quantas situações, quantas dificuldades, quantos problemas insolúveis e fica procurando onde é que vamos encontrar uma pessoa para nos trazer a solução. Eles vão fazer como aqueles moços lá, que o rei, parece-me que o rei Roboão, quando ele foi reinar, ele foi tomar conselho com os idosos. E os idosos disseram para ele, olha, alivia o povo está sofrendo, o povo está escravizado, alivia o povo, ganha o coração do povo, você vai ter um reinado bom. E depois ele saiu dali e foi tomar conselho com os moços. Os moços disseram, não, se o seu pai trouxe eles ali, você vai dizer a eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o seu pai. Você vai impor sobre eles cargas pesadas. E ele deu ouvido a quem? Aos moços. Que era moço, desprezou o conselho dos velhos, aceitou o conselho dos moços e o reinado dele foi uma tragédia. Se ele tivesse atentado para o conselho dos idosos, ele tinha se dado bem. Ele tinha aliviado a carga do povo. Ele tinha ganhado o coração daquele povo. O reinado dele teria sido próspero. Ele teria ficado marcado em memória eterna. No entanto, perdeu a oportunidade. Os nossos dias são semelhantes a estes. As pessoas não querem tomar tempo com os velhos, com os idosos. Os moços acham que eles sabem tudo e que os velhos não sabem nada. São simplesmente ultrapassados e ignorantes. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e excelentes. Deixa eu ver aqui para não errar. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus abençoe a irmã Doraci. Então aqui está, com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento. Eu prefiro tomar tempo com os idosos, porque eles têm uma riqueza de conhecimento, de vivência, de experiência. Eles já passaram por toda sorte de sofrimento, já passaram por toda sorte de alegrias, já tiveram derrotas, já tiveram vitórias e continuam de pé. Nenhuma dessas circunstâncias os colocaram por terra. Eles continuam seguindo adiante. E quando você vai dizer a eles, eles têm prazer. Eles fazem relatos das tristezas, das derrotas, dos prejuízos que tiveram, porém muito mais do que eles conseguiram, da maneira como o Senhor Deus deu a eles livramento e que eles chegaram até o momento que nós estamos. Então nós precisamos atentar para isto. Vamos observar em Jó, no capítulo 32, o versículo 7. Está escrito assim:
Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine sabedoria. Eu não sei com que idade você está hoje, se você ainda é jovem, é um adolescente, é um jovem, é alguém da minha idade, qual é o teu pensamento com relação a idoso. Ou se você já é um idoso, se já chegou a esta idade, como nós estamos nela também caminhando, e vamos desfrutando com a graça de Deus, com gratidão e alegria, por ter chegado a este momento na vida. Tudo é uma bênção de Deus para nós. Mas aqui nós atentamos para isto. A sabedoria de Deus é depositada em cada vida, em cada coração. Provérbios 4, 11 e 12, Salomão deixou escrito o seguinte: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Em Eclesiastes, o capítulo 9, o versículo 8, está escrito assim. Eclesiastes 9 e 8. Em 9 e 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, às vezes as pessoas, nós vemos aí várias nações aí com armas de guerra, armas de todo tipo para destruir, para resolver um problema que eles mesmos criaram. E ao invés de resolver problemas, eles estão criando sérios problemas, porque estão ceifando a vida de milhões de pessoas que eles darão conta disso. Mas está escrito aqui, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Hoje é assim. Se a pessoa me fez um mal, eu não vou procurar entendê-la e chegar a um acordo com ela. Eu quero eliminar, eu quero tirar ela da minha frente. E como é que se tira uma pessoa da frente? Eliminando ela da terra. É assim que hoje as pessoas estão vivendo. É um modo ruim, trágico, perigoso. Eclesiastes 9,16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria foi desprezada e as suas palavras não foram, a palavra do pobre, não foram ouvidas, mas a sabedoria torna-se melhor do que a força. 17. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que o que domina sobre tolos. Quem domina sobre tolos vive na gritaria, na imposição, na condição de um ditador. Mas a sabedoria não. Sabedoria, ela se expõe livremente. Ela não pressiona, ela não aprisiona. Ela não torna a pessoa escravizada. Ela liberta as pessoas do jugo da escravidão. Eclesiastes 7:19. A sabedoria fortalece ao sábio. E 8:1. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Então veja quantas coisas boas nós aprendemos com a sabedoria. Bem verdade que a sabedoria verdadeira se encontra em Deus. Ele é a fonte da sabedoria. A sabedoria que do alto vem, a sabedoria de Deus. Mas ele partilha com os seres humanos na terra e cada um deles é um depositário de parte dessa sabedoria que Deus decidiu dar a conhecer. Portanto, nós encontramos aqui que, onde li aqui no capítulo 12, o versículo 12 de Jó, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Então eu preciso tomar tempo com os idosos. Em todos os lugares, os idosos são descartados. Na empresa, no trabalho, ele não serve mais para trabalhar. Ele precisa ir para casa. Na família, o idoso já não tem mais o mesmo valor que tinha quando ele supria a necessidade de todo mundo, quando ele estava ali para atender e socorrer a todos. Hoje, ele já não serve mais. Na igreja, os idosos já não têm mais vez. Hoje, as igrejas são somente para jovens.
os idosos ficam lá de canto. Não são lembrados, não são utilizados, não lhe é reconhecido o seu trabalho, mas eles têm ali na vida deles algo que deu certo, está ali. Se utilizar esta força em todo e qualquer lugar, seja na nação, na economia, na administração, na segurança, na educação, seja na igreja, seja na família, seja na vizinhança, nas comunidades de bairro, se utilizar o potencial que há dentro destes idosos, olha, grande parte dos problemas e conflitos que aí existem, eles seriam resolvidos de maneira rápida e certeira. Porque aqui está escrito, com eles está a sabedoria e a força. Com eles está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Eles têm todo o caminho pelo qual nós podemos ir, eles só não têm a força para ir e fazer. Mas não depende deles ir fazer. Depende deles estar à disposição e abrir a boca para que esta sabedoria se torne conhecida de todos nós, e aqueles que são mais novos, que têm a força, a habilidade, a agilidade, eles vão fazer dentro deste conselho que virá da parte de um idoso que retém consigo esta sabedoria. Nós encontramos, quantas vezes nós encontramos pessoas ao longo da vida, pessoas que são excelentes no conhecimento, na sabedoria, no trato, na convivência. E entre os estranhos, estas pessoas são valorizadas. Entre os conhecidos, eles são desprezados. E quando morre, parece que se desconecta da vida, porque toda a sabedoria que a pessoa tinha, que não foi utilizada aqui, morre com ela. Vai embora. Quando nós deveríamos ter tido esta conexão, este contato, e aquela sabedoria dele passaria para mim, e a sabedoria dele que veio para mim passaria para o outro, do outro para o outro, e isto ficaria circulando entre as pessoas. A sabedoria, o conhecimento, o entendimento, as experiências. E às vezes nós perdemos uma grande oportunidade, simplesmente por julgar e desprezar o idoso, porque só pelo fato de ser idoso, ele já não tem mais valor e ele já não serve mais para nada. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que até na velhice ele vai dar fruto. Para Deus, Deus não descarta ninguém. Deus usa a criança, o adolescente, o jovem, o de meia idade, o adulto e o ancião de dias. Ele usa também, com a mesma praticidade. Revela-se da mesma forma. Porém, o que eu encontrei aqui, neste versículo, eu encontrei aqui um tesouro. E eu vou procurar, eu sempre conversei com pessoas idosas, e com pessoas idosas, você não precisa falar muito. Você começa a conversar com a pessoa começou a falar, ela só quer o meu ouvido. E ela não sabe que à medida em que eu estou quieto, calado, e ela está falando, a sabedoria está entrando aqui direto, ó, e descendo para o meu coração. Lá na frente, aquilo vai me servir, como tem servido até hoje. E eu quero incentivar que você também, se você é criança, adolescente, jovem, adulto ou meia-idade, que você se atenha a tomar tempo com o idoso. Nas suas famílias, toda família tem idoso. Procure começar com o idoso da sua família. Você vai compreender ali uma fonte de conhecimento, de sabedoria, de experiências. E podemos também outros, na escola, na rua, no transporte, na igreja, em casa, na vizinhança, por todos os lados, eles estão espalhados aí e disponíveis. E sabe de uma coisa? Eles são simples, são humildes, eles estão disponíveis, eles querem, eles têm vontade,
de partilhar as experiências dele com cada um de nós. Nós precisamos ter disponibilidade para ouvir e aprender. Então, o que posso dizer desta reflexão? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Os idosos precisam ser ouvidos, e nós devemos aprender com os idosos. Eles serão para nós excelentes professores da vida. Pense sobre isto. Coloque em prática. Procure um idoso e você vai descobrir quantas coisas boas estão ali guardadas e silenciadas, mas que ao tocar o coração daquele idoso e dar a ele atenção, ouvir, olho nos olhos, porque não é simplesmente falar com o idoso e não dar atenção a ele, é olhar as experiências que ele conta, é procurar sentir aquelas experiências. Quando ele alegrar com o que ele está contando, alegre-se com ele. Quando ele sentir tristeza, também tenha o sentimento de tristeza. É assim, é esse impacto, essa empatia que nós precisamos ter. E é nisso que nós vamos aprender e vamos crescer. Está aqui um recurso de Deus para todos nós. Quem colocou o idoso na terra foi Deus. Quem entesourou o idoso com sabedoria, entendimento e conhecimento foi Deus. Então ele está ali acessível. Então Deus me dá a oportunidade de, ao contatar com o idoso, aprender de Deus através dele. Isso será riquíssimo para nós. Aproveitemos esta oportunidade. Querendo Deus, amanhã retornaremos.